Quando Martinho Lutero ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1517, creio que demorou algum tempo para que as implicações daquela ação dele realmente reverberassem e continuam reverberando ao longo da história. Na próxima quarta-feira ainda celebraremos 501 anos desse dia. O fruto do trabalho de Martinho Lutero emergiu em algumas confissões de fé, confissões luteranas, confissões reformadas, as quais afirmaram que os pecadores são declarados justos aos olhos de Deus, não com base nas suas próprias obras, mas eles são declarados justos somente pela fé em Cristo, somente pela graça de Deus isso é possível. O que ao longo da história ficou conhecido como algumas das solas, sola fide, solus Christus e sola gratia. Mas a Igreja Católica Romana ela foi, de alguma forma, compelida a responder a essa atitude, e ela o fez no famoso Concílio de Trento. Nesse concílio realizou uma série de pronunciamentos sobre doutrina, especificamente falando da justificação, como alguém pode ser considerado justo. No dia 13 de janeiro de 1547, dentre muitos outros pontos, ela apresentou esses pontos aqui, a Igreja Católica Romana. 1. Os pecadores são justificados pelo seu batismo. 2. A justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa. 3. Os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. 4. Uma pessoa pode perder a sua posição de justificação. Todos esses pontos, então, se fundem na seguinte declaração, dada no mesmo concílio, no ano de 1547. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, então que seja anátema, que seja maldito. Que eu vou gastar alguns minutos com os irmãos aqui, no próximo tempo aqui do nosso culto, vai me tornar maldito, anátema, diante da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica claramente condenou que a justificação de um homem é somente pela fé, ou sola fide. Esse é claramente, então, um dos pontos que nos distancia da doutrina católica e, infelizmente, distancia a doutrina católica da palavra de Deus, do que a Bíblia ensina. A declaração de fé da nossa denominação, da Convenção Batista Brasileira, afirma o seguinte: a justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração, ou seja, que acontece no momento que você se converteu, no momento que você compreendeu o seu pecado, se arrependeu dele, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo e não os seus méritos, absorve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Justificação, então, é palavra central na fé cristã, é palavra central no anúncio da mensagem do Evangelho, e é palavra central também aqui na carta aos Gálatas. Então, no parágrafo que nós vamos considerar logo mais, que leremos agora, nós estamos num momento muito crucial para compreender toda essa carta de Paulo aos Gálatas. John Stott ele chega a afirmar que ninguém jamais poderá entender o cristianismo sem entender a palavra justificação. E essa palavra, então, vai ser apresentada pela primeira vez aqui na carta. Esse verbo justificar, ele aparece 8 vezes somente nessa carta, além do seu substantivo justiça, que aparece outras 4 vezes. Então, ter consciência da provisão de Deus em Cristo, da provisão de Deus em Cristo em nosso favor, é realmente o principal artigo da nossa fé. A justificação pela fé é a verdade divina que transforma pecadores. Isso que a Igreja Católica quis negar na Idade Média, mas não pode negar que a Bíblia afirma isso. Isso é o que nós, como batistas, continuamos crendo. Se não for pela justificação, podemos ter na igreja pessoas convencidas, podemos ter na igreja pessoas persuadidas, mas se não for pela justificação, pela fé, nós não teremos pessoas convertidas, realmente transformadas.
crê na participação humana nesse processo de um pecador ser considerado justo é claramente, certamente diminuir a ação de Deus, o peso da cruz, a morte substitutiva de Jesus em nosso lugar. Abra sua Bíblia então em Gálatas capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 15. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Diz assim então a palavra do nosso Deus: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Não é um parágrafo, um texto muito simples. Talvez a gente goste bastante do versículo 20, um pouco do versículo 19, mas há algumas frases, algumas afirmações difíceis de compreender aqui. Mas o fato é que esse trecho é um resumo de toda a essência da carta de Paulo aos Gálatas. Portanto, eu clamo a você, meu irmão, se você já se esqueceu de tudo que foi pregado em Gálatas aqui, se você pretende esquecer tudo que vai ser pregado ainda em domingos futuros nessa carta, eu espero que de fato isso não aconteça, mas se isso for acontecer, não esqueça de hoje. Essa mensagem é essencial para compreendermos a carta. Depois de expor a incoerência de Pedro, Paulo então vai abordar uma doutrina fundamental para a fé evangélica, essa questão da justificação. Parece que tudo foi cooperando. Inclusive hoje eu fui justificar o meu voto, né? Declarar por que eu não fui votar. E Deus, então, através da justificação, está declarando por que nós podemos ter acesso a Ele, por que nós podemos ter esperança de vida eterna. Essa é a ideia de justificação. Estamos aqui, então, numa dobra essencial para a compreensão desse livro. Então, eu espero que você não esqueça. A grande doutrina da justificação pela fé, ela é desvendada aqui. A doutrina que demonstra quem tem os méritos na salvação. Isso é claramente afirmado aqui. Doutrina que nos lembra que pela fé e pela fé somente nós somos feitos justos. Não fomos considerados justos pelo nosso comportamento, mas nós fomos feitos justos. Martinho Lutero, ao comentar essa doutrina, ele disse as seguintes palavras: esta é a verdade do Evangelho. É também o artigo principal de toda a doutrina cristã, em que consiste o conhecimento de toda a piedade. Portanto, é mais do que necessário que conheçamos bem esse artigo, que o ensinemos aos outros e que o martelemos em suas mentes. Se a doutrina da justificação ela é tão essencial, é necessário que a gente tenha uma clareza muito... Eu ia falar uma clareza muito clara, mas não tem sentido, né? É necessário que estejamos muito claros em nossa mente do que realmente significa. Justificação é um termo de origem legal. É o contrário de condenação. Então, enquanto condenar é considerar alguém culpado, é perceber que aquela pessoa fez algo que a condenou, a culpou. Justificar, então, é declarar sem culpa, declarar alguém inocente ou declarar alguém justo. Biblicamente, justificação faz menção a esse ato imerecido, qual Deus olhou para nós, pecadores, mas através do sangue de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo, Ele nos considerou sem culpa, porque Ele colocou a nossa culpa sobre Jesus Cristo. Ser justificado, então, é ser aceitável para a comunhão com Deus. Diante disso, o Dr. Carlos Oswaldo ensina que esse parágrafo que nós estamos considerando aqui serve como uma espécie de sumário para todo o restante da carta.
Nós vamos considerar duas afirmações muito importantes desse parágrafo. E a primeira, ela é um resumo de tudo que vai ser melhor explicado nos capítulos 3 e 4. E a segunda é um resumo de tudo que vai ser explicado nos capítulos 5 e 6. Primeiro, então, trataremos da justificação pela fé especificamente. E depois da santificação pela fé. Uma vez que eu fui justificado, eu tenho responsabilidades de como viver. Uma vez que você foi inocentado num tribunal, você tem uma maneira correta e adequada de viver para que você continue desfrutando da sua liberdade, da sua inocência. Sendo assim, então, vamos considerar essas duas afirmações que nos ajudam, então, a compreender melhor a doutrina da sola fide, somente a fé, a justificação pela fé e a implicação prática que é decorrente dela. A primeira afirmação é a perfeita justificação, ela vem de Deus para o cristão. A perfeita justificação, ela vem de Deus para o cristão. Os judeus, eles eram ensinados desde a infância a ter uma superioridade espiritual, a se considerarem melhores espiritualmente do que outros. Eles se orgulhavam disso. Afinal de contas, eles realmente são o povo da aliança. Eles são o povo da aliança com Abraão, eles são os descendentes diretos de Abraão. Eles foram os guardiões da revelação de Deus que existia até a época do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento todo foi guardado e foi dado para esse povo, para o povo judeu. Eles eram etnicamente ligados ao próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando encarnou, ele encarnou o filho de Davi. Ele nasceu um judeu. Então, era natural, de certa forma, que todo judeu tivesse essa consciência especial da riqueza das suas tradições. E até hoje, um judeu ortodoxo, um judeu bem consciente da sua história, ele, de alguma forma, ele vai se orgulhar disso. E ele vai demonstrar um pouco da sua soberba sobre você. Mas isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Mesmo hoje, na era da igreja que nós vivemos, as pessoas que nascem dentro de uma família cristã, ou como a gente diz, eu nasci na igreja, né? Ninguém nasce na igreja. Você nasce numa família cristã. Eu espero que não nasça na igreja, né? Talvez alguém nasceu na igreja. A gente tem duas grávidas na igreja, mas ainda bem que elas não estão aqui, para ficar com essa ideia, né, dos filhos nascerem na igreja. Mas quem nasce numa família cristã pode ter esse perigo de se desenvolver orgulhoso, de crescer orgulhoso. Desde muito novo, quem nasceu dentro de uma família cristã tem um padrão moral mais elevado. É protegido, de alguma forma, do que são considerados os grandes, escandalosos pecados do mundo. É natural para um adolescente, um jovem cristão, que ele chegue nessa idade sem nunca ter se envolvido em crimes, sem ter com um padrão sexual diferenciado de todos os outros da sua idade. Então, normalmente gera um orgulho. Crescem se achando que possuem o direito de se considerar justos diante de Deus. Essa era a minha condição pessoal. Eu compartilhei com os irmãos algumas vezes que eu nasci numa família cristã, quarta geração de batistas. Eu sou baptista, bem de berço mesmo. E quando eu era adolescente, assim, eu falei do Adriel semana passada e ficou todo feliz, né? Então eu vou falar dele de novo. Quando eu era da idade do Adriel, eu ouvia, às vezes, testemunhos na igreja. Então a pessoa ia lá contar a história de conversão dela. Eu ouvi o cara dizendo que ele foi viciado em drogas, que ele foi preso, que ele era ladrão, que ele tinha sido travesti. Deus transformou a vida. E eu olhava para aquelas histórias e eu ficava maravilhado. Eu olhava para a minha vida, eu falava assim, Deus vai me mudar do quê? Eu sou tão bom. Eu nunca fiz essas coisas. E na minha ignorância, na minha burrice até, e na minha falta de humildade, no meu pecado, a minha conclusão óbvia foi, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa muito errada, para que Deus possa me trazer de volta, para que Deus possa me transformar. Eu não sou tão ruim assim. Eu preciso fazer alguma coisa que até aumente o poder de Deus, para mostrar, olha como ele transformou aquele menino. No auge da minha arrogância pecadora, eu acreditei que eu devia ir bem longe de Deus. Mas eu não tinha compreendido que perto ou longe não são definidos geograficamente. Perto ou longe de Deus não são definidos pelo escândalo ou pelo impacto que o seu pecado gera na comunidade cristã. Porque é fato que existe isso. Se você é homossexual, você vai ofender mais a igreja do que você simplesmente for um fofoqueiro.
Mas ambos os pecados te afastam de Deus. Ainda que você esteja dentro aqui do nosso templo, ainda que você esteja dentro da nossa comunidade, ainda que você seja membro, baptizado aqui da nossa igreja, longe ou perto, não está relacionado com o escândalo do seu pecado ou com a distância geográfica. Longe ou perto está relacionado à sua consciência de pecado e à regeneração, à justificação que vem de Deus para você. Ainda que a falta de obediência aos seus pais, por exemplo, não seja algo tão escandaloso, já é um pecado suficiente para afastar um bebê que seja da presença de Deus. Fazer com que esse bebê necessite da redenção divina. Mas uma característica da fé cristã é que ela é uma fé inteligente. E alguns aspectos fundamentais, então, precisam ser conhecidos. Precisam ser conhecidos por todos os crentes, para que a nossa fé seja corretamente embasada. Perdão. Pensando nisso, então, o apóstolo faz 3 afirmações contundentes. Quando ele diz no versículo 16, sabendo, é importante que nós saibamos do que constitui a nossa fé. 3 afirmações, então, contundentes, que nos ajudam a compreender melhor a justificação. A primeira delas é: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O verbo justificado, que aparece 3 vezes só nesse versículo 16, ele é sempre apresentado na voz passiva. Se você não lembra, porque já faz muito tempo, né? Como Gilmar, que agora já fez 48 anos. Ou se você nunca foi muito fã da língua portuguesa, mas você precisa lembrar que a voz passiva é que você não é o agente daquela ação, mas você está recebendo aquela ação. Então você não se tornou justo. Só no versículo 16, 3 vezes é dito isso. Você foi feito justo. Não há possibilidade de eu me fazer justo. É necessário que eu seja feito justo por alguém. Portanto, obras da lei não resolvem. O que me concede esse benefício é somente a ação de Jesus Cristo. O que é a lei, então? A lei é certamente a soma de todos os mandamentos de Deus, mas em especial aqueles registrados no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até os dias de hoje, esses 5 livros, são chamados de Torá pelos judeus, ou seja, a lei, a instrução. Ali realmente existiam muitos mandamentos, muita legislação. Então, obras da lei seriam os atos praticados em obediência a essa lei apresentada por Deus, revelada por Deus. Os judeus, então, creem que nós precisamos fazer tudo o que a lei ordena, evitar tudo o que a lei proíbe, para que a gente possa ser perdoado e aceito por Deus. De certa forma, esse também era o pensamento dos falsos mestres que estavam ensinando aos Gálatas. Vocês precisam crer em Deus, em Jesus Cristo, eles não estavam tirando isso. Mas eles estavam dizendo, vocês também precisam seguir alguns padrões aqui. Agora, cumprir a lei não é errado, pelo contrário. Mas crer na lei como caminho, isso sim é errado. Se você crê que o seu cumprimento, as ordenanças de Deus é o que vai te fazer digno de ter um relacionamento com Deus, você está perdido, literalmente perdido. Se você não compreender o contrário, você vai estar eternamente perdido. De muitas maneiras, as obras da lei elas ainda continuam sendo ensinadas em igrejas por aí. E isso tem lançado um peso de culpa enorme, um peso que se torna insuportável no ombro de muitos fiéis. Mas isso é uma grande ilusão, é mentira. Nunca ninguém foi salvo por cumprir a lei. Ainda que fosse possível cumpri-la totalmente, como a Bíblia deixa clara que não é. Ainda que fosse possível cumpri-la o tempo inteiro, como a Bíblia deixa claro que não é, não seria suficiente. A salvação sempre foi, sempre será pela fé. A justificação sempre foi mediante a fé, ou seja, apropriada pelo cristão, pela verdadeira fé, no alvo correto, a provisão de Deus. A segunda afirmação que o apóstolo faz, ainda no versículo 16, é necessário crer em Cristo Jesus para ser justificado. E aí, então, ele traz um pouco mais de informação sobre o alvo da sua fé. Interessante que nessa segunda afirmação, o apóstolo ele muda de algo geral, porque primeiro ele fala o homem, né, o ser humano, a humanidade. E agora ele fala de algo particular, pessoal, porque ele se inclui, ele diz, nós temos crido. Ensinando que o que realmente precisamos é reconhecer o nosso pecado, a nossa incapacidade,
a nossa necessidade, abandonar uma vã tentativa de se auto-justificar. Temos que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas é um compromisso pessoal, intransferível. É um ato de entrega, não apenas a aceitação do fato de Jesus ter vivido e morrido, mas é correr a Ele, é correr até Ele em busca de refúgio, é clamar por Ele, a Ele por misericórdia. É necessário crer em Cristo para ser justificado. Se você não tiver uma fé sua em Cristo Jesus, você nunca poderá ser considerado justo diante de Deus. Agora, se é necessário crer em Cristo, talvez venha a dúvida aí na sua mente, e antes de Jesus Cristo, como que as pessoas eram salvas? O sistema sempre foi o mesmo. Em primeiro lugar, porque Cristo sempre existiu. Cristo é Deus trino, não criado, sempre eterno. Mas, realmente, hoje nós podemos ser justificados olhando para trás, sabendo como foi essa provisão de Deus. Deus desceu à terra, se fez homem, cresceu aqui, ensinou, foi condenado à morte, morreu numa cruz, ressuscitou. Então, hoje eu olho para trás e tenho o conteúdo da minha fé, a fé em Jesus Cristo. Mas, antes, as pessoas também eram salvas pela fé. Talvez não sabiam que Deus encarnaria. Não sabiam que Deus seria chamado de o Messias, o Cristo, Jesus, o Emanuel. Mas o fato é, sempre a salvação foi pela fé, desde Gênesis 3, quando Adão e Eva deveriam olhar para frente, compreender na afirmação de Deus. Um dia, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Eu proverei redenção para vocês, Adão e Eva. Então, desde Gênesis 3, a humanidade tem que olhar para Deus e dizer: eu não sei ainda qual redenção, como que será, eu não sei como que vai ser essa provisão, eu não sei o que Deus vai fazer. E ao longo da história as pessoas foram compreendendo um pouco mais, mas elas tinham que olhar para Deus e crer. Deus vai fazer alguma coisa para me salvar. Deus foi ensinando ao longo da história como Ele era o Redentor. Ensinou através de pessoas, Noé e sua família, Abraão, José, diversas histórias que mostram pessoas que salvaram a vida de muitas outras. Moisés. E assim as pessoas foram compreendendo como será que Deus um dia vai eternamente nos salvar. E hoje, então, nós podemos olhar para trás e saber que foi em Jesus Cristo. Mas a fé sempre foi, a salvação sempre foi por uma fé pessoal, no alvo correto, na provisão de Deus. E nós sabemos que a provisão de Deus é Jesus Cristo, o Deus homem. A terceira afirmação, então, é: ninguém será justificado por obras da lei. Essa afirmação, então, confirma as duas anteriores. Ninguém pode ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém pode ser salvo sem a fé. Ninguém, independentemente da origem, seja você judeu, gentil, seja você brasileiro, grego, americano, seja você mineiro, paulista, pernambucano, ninguém, independente do seu esforço, seja você um cristão exemplar, seja você um conhecedor da Bíblia que causa inveja em todos nós aqui, seja você o crente mais atuante dessa igreja, seja você o mais talentoso, ninguém, independente da sua época, independente se você viveu no primeiro século, não, eu acho que não é o caso de nenhum de nós aqui, viu Jesus encarnado, se você viveu antes, se você vive agora em nossa época, ninguém pode ser salvo por seus esforços, pela prática das obras da lei. Então, se a primeira declaração era uma declaração geral, Paulo é vago, ele não tem ninguém em mente, ele está falando da humanidade, mas ele dogmaticamente, ele afirma, ele sabe que é assim. Depois, a segunda declaração é uma declaração pessoal, não apenas sabendo como é, mas pessoalmente experimentando o que tem ensinado. Eu também tenho crido, eu também posso afirmar isso para os irmãos, e eu sei de vários aqui, se não a maioria, que também pode afirmar: eu também tenho crido. A fé pessoal. E a terceira é uma declaração, então, universal. É um fato para toda a natureza humana. Ninguém pode ser justificado por obras da lei. Toda a carne precisa ser justificada através da fé em Jesus Cristo. Então, diante de uma afirmação tão clara, tão contundente, repetida 3 vezes, nada mais seria assim, sem sentido, nada seria mais sem sentido do que insistir em ser justificado pela lei. Mas às vezes a gente continua insistindo no que eu posso fazer, no como é a minha vida.
Paulo sugere que se o homem justificado pela fé em Cristo ainda busca a justificação pela lei, isso é o mesmo que considerar que Cristo é que está te prendendo ao pecado. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Afirmar que a justificação somente pela fé leva homens a pecarem, faria de Deus então um agente do pecado. Deus nunca pode ser um agente do pecado, porque isso é oposto à sua natureza. Eu ouso afirmar que nem se ele quisesse, porque nós já estudamos aqui na IBD características de Deus, e uma característica de Deus é a sua coerência. Ele não vai fazer nada que vá contra a sua natureza. Se tem algo que é impossível para Deus, é negar quem ele realmente é em sua essência. Deus não pode ser um agente do pecado, porque Deus não tem ligação nenhuma com o pecado, porque ele é o Deus santo, santo, santo. Mas os falsos mestres lá da Galácia, chamados judaizantes, eles estavam afirmando que a doutrina ensinada por Paulo, essa doutrina da graça, ela era muito perigosa, porque ela enfraquecia o senso moral do ser humano. Ela encorajava o ser humano a permanecer no pecado. Porque se não é o que eu faço que vai me tornar justo, se é só o que Deus faz, então eu faço o que eu quiser. Esse pensamento é chamado de antinomismo, ou seja, eu sou contra a lei. E ele se baseia na seguinte declaração: se Deus justifica pessoas más, de que adianta ser bom? Você já teve um pensamento assim? Não precisa me responder, não. Responda para você aí mesmo. Você já teve um pensamento assim? Mas o grande problema com esse antinomismo é que ele, na verdade, abre a porta para a libertinagem. Certamente a libertinagem também não é um ensinamento cristão. Paulo já teve que lidar muitas vezes com isso, não só com os Gálatas, como, por exemplo, ele teve que lidar com os romanos. Capítulo 6 de Romanos, ele começa da seguinte forma: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É essa acusação, né? O que eu vou fazer então? Eu vou continuar pecando, já que Deus perdoa de qualquer jeito? E daí ele nega: de modo nenhum, de maneira alguma. Como nós viveremos no pecado se morremos para ele? Tanto em Romanos quanto aqui em Gálatas, o apóstolo responde essa falsa acusação com a negação mais enfática que existe na língua grega. De modo nenhum, de jeito nenhum, é impossível. Defender a fé somente nunca foi e nunca será defender libertinagem de comportamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sua incapacidade de chegar até Deus não te dá a liberdade de você viver a vida do jeito que você quer, porque você morreu com Deus quando você foi tornado justo. Ninguém, então, pode culpar Cristo, pois quem pratica o pecado somos nós. A graça justifica o pecador e não o pecado. Então, assim, fica mais do que claro que justificação vem de Deus do cristão. Uma obra que me torne justo, mesmo que eu fosse capaz de cumprir toda a lei, mesmo que eu fosse capaz de cumprir a lei o tempo inteiro, continuando a argumentar, eu não conseguiria me justificar. Continuando, então, a argumentar contra a libertinagem, Paulo vai falar um pouco mais dessa ideia de santificação, a santificação pela fé. Porque quem é tornado justo também é feito santo. O comportamento moral adequado é necessário para alguém que foi tornado justo diante de Deus. Então nós podemos fazer essa seguinte segunda afirmação: uma vez justificado, mãos no arado. Uma vez justificado, mãos no arado. Uma rima aí para ver se você se lembra. Quando eu era criança, vamos ver quem lembra aqui, o Moisés deve lembrar. Quando eu era criança, eu lembro de acordar vários sábados com minha mãe ouvindo música. Uma que ela gostava muito de ouvir é do grupo Logos. Mão no arado. Alguém conhece essa música? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. E numa segunda parte ele diz: quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás. Essa música faz uma referência ao ensino de Jesus em Lucas 9:62 e ilustra muito bem qual que é essa ideia. O que é a ideia de colocar a mão no arado e não olhar para trás? É isso, é colocar a vida em Cristo. Não tem mais como você olhar para trás. Eu nunca fui alguém do campo, já deixei isso claro e é fácil. E quem já foi na minha casa, os meninos estavam lá, o Alfredo estava fuçando na minha horta lá, ele viu bem que eu não sou alguém do campo. Está cheio de praga lá e meu alecrim morreu, né? Tá só uns galhos secos. Mas eu aprendi que para que um sulco feito pelo arado ele fosse feito de forma correta, reto, é necessário que haja um grande comprometimento do trabalhador. Hoje a maioria das coisas é feito com máquinas e às vezes até programadas por GPS. Eu, quando estava no seminário, tinha um aluno lá que era alemão
Ele era um fazendeiro na Alemanha, ele controlava a fazenda dele do Brasil. Ele tinha colheitadeira e não sei o que lá, tudo controlado por GPS. Ele tinha uma fazenda enorme com 3 funcionários, mas antigamente não era assim. Você precisava do trabalhador segurando no arado. E se aquele trabalhador não tivesse comprometido com o serviço, não ia dar certo. Porque o trabalhador ele precisa pegar o arado, escolher um ponto fixo à sua frente e seguir em direção àquele ponto. Senão, quando ele olhar para trás, se no meio do caminho ele olhar para trás, ele já vai dar uma desviada e vai atrapalhar. É essa a ideia que Jesus está ensinando lá em Lucas 9,62. Quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Senão você vai estragar todo o seu trabalho, prejudicar tudo. Quem é justificado por Deus não tem a opção de olhar para trás. Paulo vai dizer por quê? Porque morreu. Quando nós conversamos aqui no livro de Efésios, o começo do capítulo 2 de Efésios diz isso bem claro. É outra vida, não tem mais nada a ver com a velha vida. Quando nós nos unimos a Cristo em sua morte, nossa vida antiga acabou. Seria ridículo sugerir um retorno para ela, seria impossível. Novidade de vida, então, é uma vida de santidade. Não uma vida conquistada, mas uma vida na qual nós somos colocados. Cristo vivendo em nós nos dá o desejo da santidade. Ainda que nós possamos pecar, nós não desejamos mais pecar, porque todo o conteúdo da nossa vida mudou. O pecado não é mais a essência da sua vida, é uma transgressão, um deslize, uma falha. E você, regenerado, a habitação do Espírito Santo, rapidamente se arrepende, se sente mal e busca resolver. Se não for assim, você precisa clamar a Deus para que Ele te justifique. Talvez você não foi ainda alcançado. Viver para Deus é apresentado no versículo 19 com um contraste claro com morrer para a lei. Quem vive para Deus morreu para a lei. Tem uma vida sob o controle de Deus, para a honra de Deus. Não simplesmente uma vida baseada em obediência a usos e costumes. Não simplesmente uma vida baseada à obediência a regras. Mas a obediência ela brota de um coração transformado. Isso claramente derruba o argumento daqueles falsos mestres em Gálatas. Não é antinomismo, não é abandono da lei. Ao mesmo tempo que também rejeita o legalismo, como já consideramos aqui falando sobre Gálatas. Não é apenas, então, estar negativamente preso a compromissos, mas é positivamente querer viver de uma forma que agrade a Deus. Então, eu não leio a Bíblia porque eu tenho essa responsabilidade, pois o pastor vai ficar sabendo que eu não leio a Bíblia e vai reclamar de mim. Se eu não decorar uns versículos, talvez ele me pergunte, alguém me pergunte, e eu vou passar vergonha. Não, eu leio a Bíblia porque não tem outra coisa que me agrade mais do que ouvir o meu Deus. E onde que eu ouço o meu Deus? Na palavra dele. Eu não vivo uma vida de combate à imoralidade sexual simplesmente porque foi proibido. Mas é porque eu amo a meu Deus e eu quero viver como santo porque meu Deus é santo. E agora eu tenho uma nova vida com ele. Eu não controlo a minha língua. Eu não tento evitar palavras torpes porque é feio o crente falar palavrão. Não. Eu faço isso, eu devo fazer isso porque eu quero ser ferramenta nas mãos de Deus. Eu quero edificar, eu não quero destruir. Todas as áreas da minha vida mudam. Todas as áreas da minha vida têm que mudar. Não por proibição, mas por desejo. Porque é coerente com quem nasceu de novo, com quem morreu para uma velha vida, com quem em Cristo morreu para o seu passado e nasceu de novo numa novidade de vida. Amém? Todo cristão está crucificado com Cristo. A conversão, para ser uma experiência de novidade de vida, de novo nascimento, ela envolve uma experiência de morte do velho. A vida de Cristo é o que domina. Não pode mais haver experiências que são independentes de Deus. Na prática, nós sabemos que esse procedimento, esse comportamento não é tão simples. Muitos dos desejos pecaminosos que eu tinha antes da conversão persistem. Eu não lembro o autor, mas alguém certa vez já disse: eu achei que meu velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Muitas práticas carnais, elas teimam em querer ser as mesmas. Muitas reações do velho homem lutam para continuar existindo no novo homem. Mas essa vida que nós vivemos na carne, essa vida que nós vivemos no dia a dia, numa busca diária por santidade, numa busca constante por ser alguém que honra a Deus, que serve a Deus, ela é vivida conforme a vontade revelada de Deus, vivida pela fé. E essa fé, então, que nos tornou justo, nos capacita a dia após dia continuar lutando contra esse velho homem, se despindo das práticas antigas, se revestindo das práticas novas, crescendo nesse relacionamento.
Essa fé que tem um alvo específico, como já vimos. A fé em Jesus Cristo, a fé no Filho de Deus. Uma vida que implica em morte dia após dia para padrões antigos, para padrões inúteis. Uma vida de dia após dia renunciar ao eu, renunciar a si próprio, construindo um viver de Cristo em nós. Isso só ocorre de uma forma, pela fé no Filho de Deus. Não tem outra maneira. A fé pode ser depositada nele porque ele agiu em nosso favor. Cristo, mesmo sendo Deus, ele se preocupou conosco, a ponto de encarnar, viver uma vida de humilhação. Já consideramos aqui, imagina se você fosse o Criador do universo e um dia precisasse ser um bebê que não é capaz nem de fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho. Foi isso que Jesus experimentou. No passado, teve um quadro no Fantástico, não sei quantos vão lembrar, de que o dono da empresa ele se vestia de um empregado comum, assim, de chão de fábrica, um auxiliar, e passava um dia trabalhando lá para tentar ver as dificuldades dos seus empregados, dos seus funcionários, e os caras sofriam muito. A humilhação de Cristo não tem nada a ver com a humilhação desse empresário, é muito, muito maior. É o Criador do universo se fazendo um bebê que não é capaz de se alimentar, que não é capaz de trocar uma fralda. E ele suportou tudo isso por amor. Ele foi injustamente condenado. Os adolescentes aqui vão lembrar, quando a gente estudou a vida de Cristo, as ilegalidades que tinham no julgamento de Cristo. Mesmo diante da lei do primeiro século, o julgamento de Cristo foi arranjado. Acha só que é os nossos tribunais brasileiros do século XXI que arranjam julgamentos aí. Um julgamento arranjado, ilegal, uma condenação injusta. Mas ele morreu como cordeiro, a demonstrar a provisão de Deus pelo nosso pecado. Essa entrega de Jesus em meu favor é a única forma de me dar esperança de vida eterna. Ela não tem uma função só futura, ela tem uma função imediata. Ela não muda apenas o meu destino eterno, ela muda a minha atitude agora. Agora, talvez você não compreendeu tudo o que Jesus fez por você. Você não compreendeu o que é ser feito justo. Amor e sacrifício, eles estão então intimamente ligados. Jesus é a maior prova disso, é a maior demonstração disso. Por amor, ele se sacrificou por mim. O sacrifício dele foi muito maior do que qualquer tentação que eu possa ter. O sacrifício dele foi muito maior. O perdão dele foi muito maior do que qualquer perdão que eu precise pedir. Pensa que você receber, eu garanto, receber ofensas muito grandes. Talvez você foi traído pela sua esposa, pelo seu marido. Talvez você foi injustamente demitido por alguém. Talvez alguém levantou calúnias contra você. Talvez alguém ganhou um processo injusto contra você. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez você o seu filho tenha sido um péssimo filho, ingrato. Talvez você tenha acusações muito pesadas. Mas nenhuma delas é maior do que a ofensa que nós, criaturas, fizemos ao Criador, o abandonando, dizendo, nós não precisamos de você. Nós não precisamos de você. Talvez você que tem filhos, um dia já ouviu seu filho de adolescente, se não, eu não quero profetizar porque eu não sou profeta. Mas talvez você ouvirá. Seu filho no auge da sua sabedoria, de 14, 15 anos de idade, dizer, eu não preciso de você. Uma criança que teria morrido nos 4, 5 primeiros anos da vida dela se você não estivesse lá o tempo inteiro. É humilhante ouvir isso de um filho. Nunca ouvi, mas eu já disse. Eu já disse isso para minha mãe. Nós, como criaturas, dizemos isso para Deus. Eu não preciso de você. Criaturas que nunca teriam vindo até a vida se não fosse pelo Deus Criador. O perdão que nós recebemos de Deus é muito maior do que qualquer ofensa que você recebeu. Você pode perdoar, você pode em amor se sacrificar. A atitude de Deus, de Jesus, de Deus em Jesus, ela foi muito maior, ela me ensina, ela me motiva, ela me impele a viver de uma forma que demonstre mais amor, uma vida de amor e sacrifício, considerando o outro superior a mim, melhor do que eu. Ainda que seja difícil viver uma vida santa, é essa vida que a gente precisa buscar. Ainda que a gente seja tentado pela nossa natureza, ainda que a gente esteja num ambiente dominado pelo diabo. Eu fui, na semana que eu estava no congresso lá em Águas de Lindóia, a gente foi comprar um biquíni para a Mariana. E eu fiquei escandalizado no modelo de um biquíni para uma criança de 4 anos. Eu ficaria envergonhado se a minha esposa usasse um biquíni daquele. Nós vivemos num mundo que estão sensualizando crianças de 3, 4 anos. É difícil ser santo nesse mundo.
Nós somos tentados, nós somos atacados de todos os lados, mas eu vou continuar lutando, porque Deus me fez justo em Cristo Jesus, porque tudo que eu precisava, Ele já me deu para lutar contra o pecado. Eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim, eu tenho um novo coração regenerado que deve lutar contra o pecado, eu tenho a palavra de Deus. O Espírito de Cristo submete, capacita a vontade do homem para fazer livre e alegremente o que é a vontade de Deus, o que está revelado na palavra de Deus. Nós precisamos, então, viver uma vida de santidade. Se a vida do justificado não for uma vida de compromisso, uma vida de mãos no arado, simplesmente pelo fato de ter sido redimido, se isso já não for motivo suficiente para você viver uma vida nova, você não compreendeu a redenção. Você talvez ainda não tenha sido considerado justo diante de Deus. E o que eu aconselho para você é clama a Deus, clama. Se você não está sendo impelido pelo amor, alguma coisa está errada. O apóstolo ainda argumenta que se a justificação não for somente pela fé, então Cristo nem seria necessário. Não há como defender a participação humana no processo de se tornar justo. O judeu, ele é mais coerente do que aqueles falsos mestres judaizantes. Porque o judeu nega que Jesus seja o Messias, nega que Deus já proveu a redenção. Mas um falso mestre, ou eu e você, quando queremos viver de uma maneira que nos faça aceitáveis diante de Deus, para que Ele tenha compromissos conosco, e isso é o mais comum hoje ensinado em igrejas ditas evangélicas. Viva de uma maneira que honre a Deus, e Deus vai se tornar o seu devedor. Se você cair nessa, você está dizendo na prática, Jesus nem é necessário, porque eu faço, porque eu aconteço. Então seria melhor você negar que Jesus nem era Deus. Seria mais coerente. Há muita gente tentando viver de uma forma que se faça aceitável diante de Deus. Talvez venha à igreja aos domingos, mas vem com essa atitude de apresentar para Deus. Veja como eu vivi. Deus, você está vendo minha semana? Você está vendo do que eu abri mão? Você está vendo como eu fui generoso? Você está vendo a velhinha lá que eu dei carona para vir aqui no café de terça-feira? Está vendo o que eu tenho feito? Há pessoas tentando barganhar com Deus. Eu fui ameaçado agora. Mas há pessoas tentando barganhar com Deus, mostrando, eu tenho uma vida de santidade, agora Deus, me paga, me abençoa. Há denominações inteiras ensinando esse tipo de relacionamento com Deus. Mas o versículo 21, ele diz que esse tipo de comportamento é equivalente a desconsiderar a morte de Jesus. Não faça isso, não caia nessa. Se você fizer assim, você vai estar anunciando que Cristo morreu em vão, porque o que você faz é mais importante do que o que Ele fez. Quem age assim, de verdade, recusa a graça de Deus. Não crê em Deus, crê em si próprio. Tem a mesma fé do apostador da loteria. Não é isso que ele fala, eu vou fazer a minha fezinha. Mas o que ele quer é milhões para ele cuidar da vida dele. Sua esperança se torna muito vazia. Jesus não é um bilhete premiado de loteria. Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus é o acesso a Deus. Jesus é o único caminho para a vida eterna. A morte e ressurreição de Jesus foi espontânea, mas ela foi necessária para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Só quando eu me vejo como alguém completamente amado e santo, eu tenho o poder de me arrepender com alegria, vencer os meus medos, obedecer àquele que fez tudo por mim. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Não há conciliação. Enquanto eu achar que eu posso fazer algo, por menor que seja, a morte de Cristo não vai ter sentido para mim. Mas quando eu reconheço que eu não tinha nada que eu pudesse para dar para Deus, como a gente cantou, né? Se a gente chega diante de Deus sem nada para dar, aí a morte de Cristo é tudo para mim. A partir da cruz eu vivo uma vida de santidade, tentando glorificar e anunciar esse Deus, tentando fazer Ele cada vez mais famoso, mais conhecido, e as pessoas vão poder ver Jesus Cristo em mim. Por isso, então, dignamente nós vamos ser chamados de cristãos, pequenos cristos. Dessa forma, eu não tiro as mãos do arado. Vivo para servir a Deus, uma vida santa. Essas duas afirmações, então, elas são verdadeiras e factuais. Elas são verdadeiras e factuais para você. Você reconhece que a justificação vem de Deus para o cristão. É assim que você tem vivido. Você entende a sua responsabilidade de que, uma vez justificado, você precisa manter as mãos no arado e viver uma vida de santidade sem mais olhar para trás. Não faça como a mulher de Ló. Deus é bem ilustrativo, né? Mas o Pedro aprendeu essa história recentemente e falou, por que Deus fez isso? A mulher só olhou para trás. Mas o olhar para trás é o desejo, eu queria estar lá. Conta a história que os vikings, quando chegaram na Inglaterra, eles perceberam que o novo país era tão melhor,
que eles queimaram os barcos, para eles nunca terem desejo de voltar para a sua antiga terra. Queimaram os acessos ao passado. Dessa forma que a gente precisa viver, a gente precisa queimar os acessos à nossa vida velha. O que tem te tentado? O que tem te tentado? Queima os acessos a ele. Não tem mais, é tudo ou nada. Não tem como ter meio termo. Eu temo que essas afirmações não sejam verdadeiras para alguns de nós aqui. Como a sua compreensão dessas duas verdades tem afetado o seu envolvimento, por exemplo, aqui nessa igreja local. O que você tem feito, o que você tem deixado de fazer, simplesmente pelo fato de que um dia você foi tornado justo por Deus. Quais são as mudanças de comportamento? Se a morte de Cristo é realmente tudo para você, que diferença isso tem feito em como você ama, como você demonstra seu amor por Ele, como você demonstra seu amor pelos outros no dia a dia. Se a morte de Cristo é tudo para você, se Cristo é tudo na sua vida, por que você não é louco para aprender mais sobre os estatutos dele? Por que você não chega às 9h15 aqui na IBD para chegar com calma, poder conversar com seus irmãos, traz o seu caderninho para anotar, estuda suas anotações durante a semana? Por que você não faz isso? Se Jesus é tudo para você, por que você está lendo a Bíblia só aqui de domingo? Por que você tem compromissos mecânicos no relacionamento com Deus? Seu despertador toca, ou o seu lembrete do seu aplicativo de Bíblia toca. Eu preciso ler um versículo aqui. Será que realmente Jesus é tudo para você? Será que você entendeu que foi Ele que fez tudo e agora a gente só precisa responder em gratidão? Por que seus recursos, seja o seu tempo, seja a sua energia física, ou mesmo seus recursos materiais, por que eles não estão prioritariamente empregados na propagação do Evangelho? Por que você tem tantas outras prioridades na frente do crescimento da Igreja de Cristo? A maior necessidade humana é a aceitação diante de Deus. Essa necessidade é urgente. Caso ela não seja adquirida, ela vai ter um peso eterno de punição, de separação de Deus. Mas esse acesso não depende da ação humana. A aceitação parte de Deus para uma humanidade que não deseja. Dessa forma, Deus mesmo proveu tudo que era necessário para a salvação do homem. Basta você crer na provisão divina. Fé genuína, fé sincera, fé verdadeira, fé que se lança, como uma criança que não sabe nadar, se lança nos braços do seu pai dentro de uma piscina. Fé que se joga, uma fé corretamente direcionada. Essa fé conduz a uma vida totalmente nova. Meus irmãos, mais uma vez eu tenho a consciência limpa diante de Deus. O Evangelho foi anunciado aqui. Mais uma vez a carta aos Gálatas apresenta o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça, a boa nova que vem de Deus e conduz a uma vida eterna. O Evangelho do amor, o Evangelho que anuncia o grande amor de Deus, o Evangelho que fez Deus se encarnar, morrer e ressuscitar em Jesus Cristo. O Evangelho que nos conduz à prática do amor, o amar de graça. O Evangelho da coerência nos leva a ter uma vida prática, coerente com essa salvação. Uma vida que não olha mais para trás, mas que considera o que está adiante. Abandona práticas da velha vida em direção da eternidade. Como quem colocou as mãos no arado, não mais se distrai. A mensagem, mais uma vez, está diante de você. Qual é a sua resposta? Justificação vem de Deus, e somente de Deus para o cristão. Clame a Deus para que hoje você possa ser inocentado, para que hoje você possa ser considerado justo. Uma vez justificado, você deve manter as suas mãos no arado. Viver uma vida coerente com essa sentença tão favorável que você recebeu. Submissão ao senhorio de Jesus, mostrado não só pela crença correta, a ortodoxia, mas pela prática correta. Não basta crer, é preciso também viver. Reconheça diante de Deus as falhas que você tem cometido. Reconheça diante de Deus como talvez Ele não tenha sido prioritário na sua vida. Ele não tem sido tudo para você. Corajosamente se arrependa. Dedique-se a viver a única vida que vale a pena. A vida vivida pela fé no Filho de Deus. Somente pela fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, eu sou grato pela Tua palavra. Porque o mínimo que dependesse de mim, eu nunca chegaria até o Senhor. Mas o Senhor veio até mim, me buscou, comprou, me alcançou. Abriu os olhos do meu coração e eu pude perceber o meu pecado. Eu sei que muitos aqui também já tiveram essa experiência. Talvez alguns não, mas que o Teu Santo Espírito age aqui, transforme corações. Que as pessoas hoje aqui que ainda não são justas diante do Senhor, o Senhor possa olhá-las através da ótica de Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz. E que condenados possam sair daqui libertos, justificados, vivendo alegremente, intencionalmente uma vida que
alegra ao Senhor, que glorifica ao Senhor, que anuncia: Jesus transforma vidas. Deus está vivo. Somente pela fé. Que eu, essa igreja, ou ninguém se coloque como barreira, como pedágio, querendo cobrar o que o Senhor fez de graça. Mas que a gente seja fiel a sempre anunciar o Teu Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho da coerência. Em nome de Cristo. Amém.